E as boas-vindas ao Movimento 140. Hoje nós vamos tentar entender de onde vem o termo Guiana Essequiba. E já deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa situação toda, disputa de fronteira entre a Venezuela e a Guiana. A essa altura você já deve ter ouvido falar muitas vezes de Essequibo, de Guiana, e deve estar um pouco perdido, primeiro geograficamente, tentando saber onde que é isso, já que faz fronteira com o Brasil, e também tentando entender de onde vem essa palavra. E para começar, nós vamos olhar o mapa para pelo menos tentar entender geograficamente de qual região estamos falando. Como vocês veem no mapa, quando vocês ouvem falar de Guiana Essequiba ou de Essequibo, nós estamos falando de um rio que começa ali, ó, lá em cima do mapa aqui, perto de Georgetown, que é a capital do país Guiana, e vai até ali embaixo, perto da fronteira com o Brasil. Esse rio marca uma fronteira natural entre os dois territórios, que marca a disputa também de um território à margem desse rio, à margem esquerda desse rio. Como vocês podem ver aqui, apesar da fronteira natural que o rio marca ali, por exemplo, nós temos um espaço chamado de Guiana Essequiba ou Guiana Essequiba, que seria esse espaço de disputa entre a Venezuela e a Guiana e o país Guiana, como a gente consegue ver aqui nessa região que é marcada ou delimitada pelo rio como uma fronteira natural. Mas nessa altura você pode estar com dúvida em qual é a forma certa dessa palavra, já que você deve ter visto em vários noticiários, várias notícias, as duas formas, tanto Guaiana quanto Guiana. Apesar de parecer um pouco confuso, porque aparece ora com um nome, ora com outro, a diferença é bem simples na verdade. O nome Guiana ou Guiana ou Guyana em espanhol, por exemplo, denomina o país, a República Guiana. Já, por exemplo, a palavra Guaiana se refere a várias coisas ao mesmo tempo. Ela pode se referir a um território geográfico que pega tanto o Brasil, Suriname, Venezuela e também a Guiana, e também pode se referir à ideia cultural por trás da ocupação dos povos nativos que também ocuparam essas terras chamadas de Guaiana. Mas, de forma geral, podemos compreender as Guaianas, talvez assim nesse plural mesmo, como as terras entre o rio Orinoco, na Venezuela, e o rio Amazonas, no Brasil. Mas até aqui nós só falamos como se pronuncia a palavra, qual a diferença entre os dois termos, mas não de onde vêm esses termos. E é claro, como toda essa história de disputa territorial, esses nomes também têm origem no processo de colonização e ocupação do Império Espanhol nas Américas. Como sempre, todas as referências usadas nesse vídeo vão ser deixadas aqui embaixo para que você possa consultar. Infelizmente, uma boa parte está em espanhol, está em inglês, algumas em português. Então, se você tiver interesse ou tiver uma forma de traduzir ou até entender as línguas, eu sugiro que você dê uma olhada nesses artigos para ter informações complementares. Mas o primeiro ponto, a primeira etimologia que a gente vai tratar aqui, esse equipo, parece não ter muita dúvida e parece ser um consenso nas pesquisas que eu encontrei. Em 1499, durante esse processo de ocupação do Império Espanhol na América do Sul, aqui nesse território que seria então futuramente a Guiana, Juan de Esquivel foi o capitão responsável por explorar o rio por ordens de Alonso de Ojeda ali no final do século XV. E Esquivel teve diversas dificuldades de atravessar ali o rio, mas eventualmente conseguiu ultrapassá-lo e o rio, essa região, foi batizada segundo o seu nome. Então, como parece ser confirmado pela maioria dos historiadores, esse Essequibo vem do nome de Juan Esquivel, que foi esse capitão que explorou pela primeira vez, vamos dizer assim, na perspectiva dos espanhóis, o rio que nós entendemos como Rio Essequibo. Agora, falando da palavra Guiana ou Guaiana, nós temos um grande problema porque, como é muito comum na etimologia, na investigação etimológica, nós não temos uma certeza de onde vem essa palavra. Mas nós temos algumas teorias e vou mostrar para vocês as principais fontes que eu encontrei para tentar desvendar um pouco de onde poderia ter vindo e, é claro, tem a ver com as línguas dos povos nativos da região que ocupava ali esse território quando os espanhóis chegaram. E eu já quero tirar da frente uma das referências que eu encontrei falando da língua tupi como a língua que deu origem a esse nome. Como diz aqui no texto, de acordo com esse Tatevan aqui, por exemplo, foi uma das pessoas que investigou a língua tupi, palavras como Waia ou Waiana eram comuns e significavam coisas relativas à água, à riviera, por exemplo. E segundo Tatevan, isso viria de uma palavra velha no tupi. O problema é que, já como nesse artigo descreve ali embaixo, não tem nenhuma autoridade e nenhum embasamento para suportar essa ideia de que viria do tupi, então a gente vai descartar porque parece não ter correspondência com outros artigos que eu li por aí, então por enquanto essa teoria do tupi parece ser a mais fraca. Mas a maior parte dos documentos parece apontar a origem da palavra numa língua arauaca, ou seja, dos povos arauac da região ali da Venezuela, do Suriname, do Brasil. Então como vocês podem ver nesse documento aqui, que eu, como eu disse, também está aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois, Diego de Ordaz foi um dos responsáveis por fazer a população para
consolidar mesmo a conquista do território ali que nós entendemos como essa região de Sequiba e da Guiana. E foi durante esse processo da ocupação de Ordaz que nós vimos pela primeira vez o termo, ou a referência ao termo Guaiana, que como alguns historiadores mostram aqui, essa palavra, esse registro de 1531, fazia referência a uma língua arauáca, como eu disse, que significava uma terra com muitas águas. E essa teoria de que essa palavra teria vindo de uma língua arauáca tem eco em outros documentos, como a gente pode ver aqui, por exemplo, que uma das principais teorias seria que vinha de fato de uma palavra arawak, ou seja, essa palavra ina ou wina significaria terra de muitas águas, como nós vimos na outra referência anterior. Mas há ainda uma outra hipótese que eu confesso não ter visto muitas referências sobre ela, que teria vindo não dos povos arawak, mas dos povos warao. E segundo essa hipótese, há uma anedota que conta que quando os espanhóis chegaram a essa região, teriam perguntado ao povo warao qual que era o nome da região, ao que eles teriam respondido Guaiana, que seria algo sem nome, ou que não há um nome definido para essa região. Eu confesso que é muito difícil achar respaldo para esse tipo de anedota, quando se diz que no passado uma pessoa disse para outra, e outra pessoa respondeu, e essa foi a palavra que ela usou e que deu nome à região. Esse tipo de investigação começa a ficar um pouco difícil de fazer, já que a gente não consegue documentos dessa interação, e muito menos confirmar se essas fontes, se tiver uma fonte sobre essa interação aqui, se elas têm correspondência em outros documentos. Uma coisa que pode talvez dar mais força a essa hipótese que essa palavra tenha vindo dos Arawaka, ou dos Arawak, né, desse povo Arawak, é que muitos topônimos têm a palavra uni, aqui que do Arawak significa água. Então, por exemplo, por próprio nome de Suriname, também teria essa palavra uni, que significaria água, assim como diversos outros rios que também tem essa palavra no meio deles. Então, o que os documentos parecem apontar é que essa palavra Guiana teria vindo dos povos, das palavras, da língua arawak, desses povos que ocuparam boas regiões ali entre Suriname, o Brasil e a Venezuela, e também hoje que é conhecido como a Guiana, e teriam dado nome a essa região e a diversos outros rios também. E a toponímia, essa ideia de dar o nome às regiões, baseado na língua de um povo, baseado no nome de algum povo, é uma das formas que nós usamos para investigar a origem dos nomes, para tentar entender um pouco mais sobre a origem dessas regiões e sobre os povos, a cultura que ocuparam essas zonas. E agora que nós esclarecemos quais são as fontes que nós temos sobre a origem desses nomes, a Guaiana Essequiba, por exemplo, acho que é importante também comentar, eu sei com um cunho um pouco mais político, que o foco aqui é mais linguístico e não tanto político, mas que é importante porque a língua como um produto cultural de um povo nunca está dissociada da sua sociedade e também das suas questões políticas. Eu não vou passar extensivamente pelo processo histórico da ocupação pelos espanhóis, depois pela independência da Venezuela, e depois pela invasão holandesa e inglesa nesse território, para poder falar qual que é a justificativa ou quais mapas justificam a disputa sobre esse território. Apesar de ter estudado essa questão para poder entender melhor a região, e também durante esses arquivos, esses documentos que eu revisei para poder encontrar as etimologias, a gente acaba esbarrando sobre todo esse processo e a gente quer entender, obviamente. Mas eu acho que o que nós podemos pensar como algo mais importante ou prioritário nessa disputa, nessa questão toda, é como garantir que essas decisões ou essas disputas sejam resolvidas de uma forma autônoma, que o nosso subcontinente sul-americano tenha autonomia de todas as partes envolvidas para poder tomar decisões sem interferência exterior. Nós, como latinos-americanos, somos frutos desse parto dolorido e desgraçado que foi o legado de toda a colonização. E até hoje nós sofremos os impactos dessa colonização e de como os países do dito norte ainda tentam manter um controle sobre a nossa região, sobre os nossos territórios e sobre os nossos recursos. Para isso, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse mapa, por exemplo. Como vocês podem ver, esse aqui é o território ultramarino de exploração de petróleo ali da Guiana, por exemplo, e de Suriname. Percebam que o nome da ExxonMobil é um nome que aparece muito frequentemente aqui como essas empresas que estão responsáveis pela exploração. O que eu quero mostrar com esse mapa, e não é nenhuma informação secreta, você encontra isso em qualquer lugar, é que a maior parte da exploração de petróleo foi encontrado nessa região da Guaiana Essequiba, que a gente está falando aqui, tem o monopólio de uma empresa estadunidense. Então todas as promessas de riqueza, que a Guiana vai ser agora um novo paraíso do petróleo, que vai desenvolver esse país absurdamente, parece como todas as outras mentiras que se propaga por aí sobre a ideia de um enriquecimento de um país terceiro mundo por meio desse ouro negro. O nosso olhar crítico tem sempre que pensar para quem que está indo o lucro da exploração desse petróleo. E nesse caso a gente vê claramente quais são os interesses dos Estados Unidos em mandar exército, treinar exército para defender uma suposta Guiana
puramente porque tem interesses, é claro, na exploração dos recursos desse país. E o aumento do PIB que tanto se fala aí, se dá pela exploração que não fica, em boa parte, no país, porque essa riqueza tem, como essa empresa ExxonMobil não é da Guiana, ela é dos Estados Unidos, a maior parte dessa riqueza é levada para o país de origem dessa empresa, assim como quase toda multinacional. E com isso eu estou mostrando que há sim a importância da discussão de como resolver essa questão pendente da colonização, como muitas outras, né? Mas essa é um pouco mais flagrante porque é um território que está sendo disputado, não só questões políticas e sociais. Mas a gente não pode deixar que países que têm interesses escusos, interesse em exploração e destruição nos países da América do Sul, interfiram nesse processo de disputa e comecem a colocar os seus interesses acima dos interesses da nossa região. Nós temos diversos países, como o Brasil, por exemplo, que faz fronteira com esses dois também e pode arbitrar nessa região. Nós temos órgãos locais compostos por países da América do Sul, da América Latina, como a Unasur, por exemplo, que podem ajudar no arbítrio dessa decisão. Mas o que a gente não pode aceitar de jeito nenhum, não importa como termina essa discussão, como termina essa disputa, que os interesses de países que não querem ver o desenvolvimento da nossa região, aliás, e querem promover uma segunda Operação Condor aqui, ou seja, de domínio e deposição de poder, interferência direta das nossas repúblicas, das nossas formas de existência política, por exemplo, entrem em um território e ditem como nós vamos usar os nossos recursos. E é inaceitável que o contrato que a Guiana fez com a ExxonMobil, uma empresa estadunidense que responde ou que explora em prol do seu lucro e do país ao qual ela serve, ou de onde ela vem, que é os Estados Unidos, que esse contrato seja mais importante do que o reconhecimento, por exemplo, na década de 60, do território em disputa, e que isso deveria ser resolvido entre os dois países, como eu disse, de uma forma local, regional, com talvez o arbítrio de países da região e não de outros que só vão se beneficiar com a exploração desse recurso. E para quem fica clamando que o Brasil vai virar uma Venezuela, eu queria que o Brasil fosse uma Venezuela, aliás, eu queria que toda a Latinoamérica fosse como uma Venezuela, que coloca o interesse nacional e a sua autonomia como Estado antes de qualquer outro interesse externo de outros países que não são da região. E a gente pode criticar diversas coisas da política venezuelana, a gente pode discordar de várias formas como que eles conduzem o governo no seu estado, mas o que a gente não pode perder de vista é que a forma com que a Venezuela enfrenta as pressões dos Estados Unidos, principalmente, e de outros países que querem só destruir, cercar e destruir esse país, é admirável, e nós tínhamos que ser, como Latinoamérica, como Sudamérica, como Brasil, também ter esse exemplo como algo a ser seguido, já que a autonomia de um país, a autonomia sobre a exploração dos seus recursos e da sua riqueza natural tem que ser defendida a qualquer custo. E como eu disse, isso não põe um ponto final em como vai ser feito, como vai ser resolvida essa questão, mas o caminho só pode ser um, e não pode passar pelos interesses do país mais terrorista do mundo, que são os Estados Unidos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Como você está vendo aqui do lado, você pode contribuir com a manutenção desse canal, mandando um Pix de no mínimo R$1, mas aí vai dar a sua vontade se quiser mandar um pouco mais. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 ou movimento 140 no TikTok. Muito obrigado e até a próxima.